Tudo bom, investor? Meu nome é Ismael, da Central do REIT, e hoje nós trazemos mais um vídeo para vocês falando de um REIT industrial que é muito comentado, Rexford. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui, antes de falar de Rexford industrial, é a gente trazer um pouquinho a localização dele. Ele é o REIT mais concentrado de todos os REITs industriais, já que a presença dele é marcante no sul da Califórnia, como vocês podem inclusive observar aí no mapa. A Califórnia hoje possui 11 portos, né, que se estende por 1.600 quilômetros de costa a costa, entre o norte da Califórnia até o condado de San Diego. O porto de Los Angeles é um exemplo. Ultrapassou São Francisco para se tornar aí o porto mais movimentado dos Estados Unidos. O porto de Los Angeles, junto com o porto de Long Beach, acaba formando aí o quinto maior complexo portuário do mundo, né? Aqui vocês podem inclusive ver na imagem para a gente poder entender como que funciona. Em azul vocês estão vendo aí o complexo portuário do porto de Los Angeles, em amarelo o porto de Long Beach. É importante ressaltar que 30% do comércio hoje dos Estados Unidos passa por esses dois portos aí, nesse complexo portuário, e 73% da movimentação de carga da costa oeste se dá através do porto desse complexo, que é o Porto de Los Angeles e o Porto Long Beach, na Califórnia. Os grandes parceiros comerciais, eu sempre digo isso e trago para vocês, né? A gente tem que lembrar que a Califórnia ali, com aquela presença marcante na costa oeste, ela está voltada ali para os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. China, Singapura, Malásia, Hong Kong, Japão. Para a gente ter uma ideia do volume financeiro, né, que passou aí pelo porto de Long Beach, o porto de Los Angeles em 2019, China e Hong Kong representou 128 bilhões de comércio no ano de 2019, Japão 89 bilhões, Vietnã 21 bilhões, Coreia do Sul 15 e Taiwan 15 bilhões também. Então, é uma grande porta de entrada que os Estados Unidos têm para fazer comércio com os países asiáticos, né, que inclusive são os países que têm o maior crescimento aí nos últimos anos. Antes da gente lembrar, a gente tem que lembrar o que é o sul da Califórnia, né? O SoCal. Como vocês podem ver aí, é uma denominação que ele inclui alguns condados, né? São Bernardino, Los Angeles, Orange County, Great Palmville, San Diego e Imperial. Para a gente ter uma ideia, se esse sul da Califórnia, né, fosse um país, ele seria hoje a quarta maior economia do mundo, ficando apenas atrás de China, Estados Unidos e Japão. Então, é uma grande potência econômica que se existe ali naquele local. Por que eu acabei trazendo um pouco aqui para vocês entenderem esses dados aqui, né, do sul da Califórnia? Para a gente entender a importância que a Califórnia tem como parceiro comercial, como uma porta de entrada e saída do grande comércio, do trade comercial que os Estados Unidos têm com os demais países asiáticos. Inclusive nesse ano de 2020 aí vem batendo recorde atrás de recorde, inclusive no tráfego de caminhões, de cargas, de container, o que esses portos vêm promovendo. Então bem pessoal, eu acabei de falar um pouco aqui sobre o Porto de Los Angeles, a importância dele. Agora a gente tem que compreender aqui Rexford, que é esse REIT que está bem posicionado aí na Califórnia. Olhando aí para a imagem que vocês estão observando agora, enquanto passa, tem essas duas setinhas mostrando exatamente aí o porto de Long Beach ou o porto de Los Angeles. E esses pontos laranjas são o portfólio e os galpões industriais que o Rexford possui. Então, à primeira vista, é fácil ver que o Rexford está muito bem posicionado aí, próximo aos portos, aos principais portos da Califórnia, né, que é o de Long Beach e Los Angeles. E isso permite com que o Rexford mantenha um crescimento muito forte, né? Hoje o Rexford tem um valor de mercado aí de cerca de 6 bilhões de dólares, possui 234 propriedades, né? Essa questão dele estar muito bem inserida, ali, incrustado próximo a esses portos, acaba tendo uma barreira de entrada muito grande para outros players. Então, isso permite com que esse REIT mantenha dois tipos de crescimento, que é muito difícil coordenar isso em vários outros setores, mas que ele consegue.
que é o crescimento externo e o crescimento interno, né? Como ele tem essa barreira de entrada, é difícil você ter outros REITs, até mesmo outras empresas entrando para trabalhar nesse setor. Então ele consegue manter um aumento de aluguel de uma forma muito agressiva, para falar a verdade, né? Em média 5% anual, se a gente for considerar os outros REITs aí dos outros setores, isso é bem superior. Só esse ano a gente adquiriu mais de 14 propriedades, então ele mantém um crescimento externo também robusto, né? A ocupação do seu portfólio se mantém em torno de 97%, 98%. Na Califórnia existe um desequilíbrio muito grande ali entre a oferta e a demanda, então é a quantidade de novas pessoas se mudando para o estado, a necessidade de novos galpões, de novas residências, enfim, isso acaba aumentando bastante a demanda para esse REIT, principalmente, ali, como eu falei, né, questão da Califórnia. Quando a gente olha o prospecto aqui de crescimento, vocês estão vendo aí no gráfico, em roxo a gente tem o Rexford e no laranja a gente tem VNQ. VNQ, para quem não conhece, é o maior ETF aí de REITs da Vanguard. E geralmente eu uso ele para fazer essa comparação em função dele seguir um índice, né? Ele seguiu o MSCI US REIT até 2018, hoje ele já mudou, mas em geral é o que os investidores mais procuram. Se vocês observarem aí, desde o IPO de Rexford, ele já retornou aí só em cotação, tá, pessoal? Isso aí não está incluído os dividendos, 245% contra 19% de VNQ. Então, um crescimento bem superior ao ETF. Inclusive, esse crescimento é superior até mesmo ao índice S&P 500, como vocês estão vendo aí na próxima imagem. O índice S&P 500 nesse tempo retornou 115%. Mas o que mais chama atenção é o retorno de Rexford quando a gente compara ele com seus pares industriais. Então, por exemplo, o terreno retornou 236% contra que a gente já tem um total return, certo? Que a gente inclui os dividendos. Rexford foi o melhor REIT nesses últimos 7 anos aí. No próximo gráfico aí, o que eu posto basicamente para vocês é as métricas que importam aqui para a gente, né? Que é o FFO. Então o FFO dele cresce de uma forma exponencial aí, mais de 7.000% aí desde do seu IPO. O FFO, para quem não conhece, tá? É a melhor métrica aqui para a gente poder ter embasamento do que é o lucro operacional oriundo da atividade desse REIT. E esse FFO cresceu basicamente, ele cresceu baseado num tripé dentro desse REIT, que é o quê? O aumento do aluguel, já que ele possui uma barreira de entrada, então a demanda é maior do que a oferta nessa região. A compra de novos galpões, então só esse ano ele já vem fazendo uma série de aquisições. E o mais interessante dessas aquisições, para quem lembra, eu repito isso quase como um mantra, quais são as formas de crescer de um REIT, que é através do caixa, dívida e emissão de ações. É a forma mais barata de um REIT crescer em geral, é o caixa. E o Rexford tem feito isso. Grande parte das aquisições que ele fez esse ano, inclusive, foi através de caixa. Então isso permite com que o dinheiro, aquele patrimônio não seja diluído e se concentre cada vez mais na mão dos acionistas que já estavam ali. E outro ponto interessante que a gente tem que lembrar de Rexford é a redução da dívida. Vocês estão vendo aí no gráfico, por exemplo, como que a dívida dele vem reduzindo. O que mais me interessa aqui em Rexford, quando eu penso nisso, é que hoje o Rexford não tem uma nota de crédito A pela Standard Poor's, a Fitch e assim por diante. Mas ele consegue rolar a dívida a taxa de juros barata, assim, em média 2, 3%, que é bem baixo para a nota de crédito que ele possui hoje. O Rexford, se ele conseguir, por exemplo, reduzir essa nota de crédito e conseguir uma nota A, vai ficar cada vez mais barato para ele rolar a dívida. Isso permite com que ele se desalavanque ao mesmo tempo que ele cresça. E isso vai fazer cada vez mais o FFO crescer em razão da redução de dívida, né? Aqui só esse ano aí, tem até a imagem que vocês estão vendo aí agora em tela, né? Ele adquiriu aí só no mês agora de novembro, enquanto eu falo aqui com vocês, ele já adquiriu 4 edifícios de propriedade industrial aí, a um valor cerca de 339 milhões. E esses edifícios são muito interessantes, né? Porque são contratos longos, com 3 inquilinos grandes. E o mais interessante, né? Através do caixa, né? Então ele não diluiu aí o seu patrimônio. A gente acaba falando aqui muitos pontos positivos, né, de Rexford, porque realmente o Rexford é um REIT que ele não tem muito o que falar mal dele nesse quesito.
Então ele tem a média de crescimento de 9%. Isso é muito importante quando a gente fala em um REIT, já que, em geral, o investidor de REIT ele é focado em dividendo. Então você, quando investe em um REIT, é importante que esse REIT mantenha o crescimento de dividendo ao longo dos anos. E o Rexford tem conseguido manter isso de uma forma bem robusta, a taxa média de 9%, né? O crescimento do dividendo desde seu IPO, então desde que ele abriu o capital na bolsa, ele vem crescendo o dividendo, mas em compensação ele tem um yield muito baixo, né? 1,7%. Então quem procura ali o rendimento de momento, ele acaba não tendo isso. Outro ponto que é desfavorável aqui para o Rexford é o PFFO, que seria a métrica próxima ali, o PL, que a gente analisa em ações. O Rexford hoje tem um PFFO de 37 vezes, que seria até bem caro, né, se a gente for observar ali, porque o mercado ele acaba precificando esse crescimento. Mas até que ponto o Rexford cresceria desse tanto? Já que ele está em um estado que tem essa barreira de entrada, até barreira territorial, e ele não, pelo que a gente observa na administração, ele não pretende expandir no momento para outros locais, o que seria até, de repente, melhor. Então, assim, você tem um ponto positivo, porque é uma administração muito ciente das demandas locais ali. O Porto, por exemplo, de Los Angeles, Long Beach, esse ano está batendo recorde atrás de recorde em termos de transações de carga, de container, assim por diante. Então, o ponto positivo acaba sendo uma alta concentração no estado da Califórnia. E para quem não sabe, nessas eleições presidenciais foi votado, por exemplo, a proposição 15 na Califórnia, que ela é basicamente o seguinte: essas grandes empresas comerciais, elas pagam imposto baseado no seu valor contábil. Então, quando uma empresa compra, por exemplo, um Rexford, compra um galpão lá por $100 mil, ele deprecia ao longo do tempo, aquela depreciação normal contábil. Então, daqui a 10 anos, esse galpão vai estar valendo, sei lá, se comprou por 100, vai estar valendo de repente 20, 30 mil. Mas o valor nominal dele, o valor de mercado dele, às vezes é muito maior do que o que ele comprou, né? Em geral, a tendência é valorizar os imóveis. Então, o que a proposição 15 falava? Ela queria cobrar dessas empresas, principalmente, o que seria o IPTU deles, né? O imposto ali territorial, baseado no valor de mercado e não no valor contábil, porque hoje esse imposto tem como base o valor contábil. Então, assim, um REIT como o Rexford, ele acaba ficando muito exposto ali a essas questões legislativas estaduais, principalmente o estado da Califórnia, né? Teve a proposição 15, já teve a proposição 21, todas essas foram rejeitadas. Mas, se tivesse passado, seria um baque financeiro, principalmente com relação a impostos, já que os REITs, eles são isentos do imposto corporativo, que é o imposto sobre o lucro, mas esses impostos territoriais, por exemplo, eles são obrigados a pagar. Aqui eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de Rexford, para vocês compreenderem quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, mas eu considero ele ainda um REIT excelente. Em termos de qualidade, eu não tenho muito o que falar de Rexford, porém, tem esses prós e contras que o investidor acaba tendo que pesar na hora de comprar. Não é uma recomendação de compra, nem de venda que eu estou dando aqui, é apenas a caráter informativo, para as pessoas conhecerem aqui um dos grandes REITs industriais aí dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Temos também o nosso perfil no Instagram e no Telegram. Tá certo, pessoal? Até semana que vem. Espero sugestões aí dos próximos vídeos de vocês. Um abraço.